Então, gente, bom dia para todo mundo, porque nem eu nem o Estevão ainda almoçamos, mas a gente vai fazer uma conversa aqui, né, Estevão, sobre a questão, gente, do IMESF e da saúde municipal. O Estevão, para quem não conhece, é um baita lutador aí, um sindicalista, foi presidente dos sindicatos enfermeiros do Rio Grande do Sul, no período de 2016 a 2019, fez muita luta contra os neoliberais e agora permanece na luta forte como delegado sindical pelo IMESF. IMESF este que o Marquesan está tentando destruir a todo custo em plena pandemia. Então, conta para nós aí, Estevão, um pouco como é que está essa situação do IMESF, da atenção básica, o cidadão vai perder acesso ao serviço, a gente está vendo que está fechando muita unidade de saúde na cidade, faltam profissionais até hoje, médicos do IMESF que se exoneraram, ele não repôs, né? Mais médico, enfim, como é que está essa situação do IMESF aí, que o povo está preocupado, a população nos bairros está se questionando, como é que isso vai acabar, vai fechar o meu posto, não vai fechar? Então, bom dia, Jonas, as pessoas que nos assistem também, colegas, trabalhadores, trabalhadoras, população de Porto Alegre. Dizer que esse caos hoje que o município está vivendo em relação à saúde, e também especificamente no caso do IMESF, né, é uma irresponsabilidade do governo Marquesan. Né? Esse é o primeiro registro que eu gostaria de fazer. Irresponsabilidade porque uma pessoa que foi eleita para gerenciar a saúde pública, e agora ainda mais em tempos de pandemias do Covid-19, né, deveria agir com mais sensatez, deveria agir com mais lucidez e com mais preocupação com a nossa população e com os trabalhadores, né? E não é isso que nós estamos vendo nem do Marquesan, nem do secretário Pablo, aonde está dada a proposta de demissão de cerca de 1.800 trabalhadores e trabalhadoras do IMESF, entre eles médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal. Veja a gama de profissões, né, que estão aí prestando um serviço essencial para a população, né, atendendo quem bate na porta no dia a dia, no posto de saúde. Aliás, Jonas, posto de saúde e escola são os dois serviços públicos mais centralizados que existem, ou seja, é o governo na comunidade, né? Então veja a responsabilidade disso. E com essa atitude da demissão desses trabalhadores já anunciadas, enfim, né, que deve se concretizar nos próximos dias, né, embora ainda haja ferramentas de luta, mas enfim, a gestão vai forçar para isso, né, de certa forma, virar as costas para a comunidade e virar as costas para os trabalhadores que atendem com qualidade essas pessoas. E assim, Estevão, como é que está essa situação no tribunal? Está rolando na justiça também, né? Vocês estão fazendo uma disputa na justiça, essa semana teve um episódio novo, né? Sim, desde o anúncio das emissões lá em setembro, meio de setembro do ano passado, 2019, né? Nós já vimos lutando, né? O conjunto de entidades sindicais, junto com os trabalhadores, trabalhadoras, e infelizmente o governo Marquesan e o secretário Pablo sempre se recusando a sentar, né? Tanto é que teve que existir o importante papel da mediação do Tribunal Regional do Trabalho, que se encerrou ontem, né? Mas teve que existir essa figura da mediação para forçar um diálogo que deveria ser algo espontâneo por parte do secretário de saúde do governo Marquesan, né? Porque o governo que é eleito tem que conversar com a população, tem que conversar com o povo, né? Tem que estar disposto a dialogar frente a uma situação assim do IMESF que já está dada em constitucional no STF, né? E o prefeito, ele teria, Jonas, alternativas, né? Se ele quisesse, poderia criar uma empresa pública, poderia criar uma autarquia municipal para absorver esses trabalhadores, né? Mas ele não quer. Ele está fatiando a atenção básica do município de Porto Alegre, né? Para empresas da iniciativa privada. Ele está privatizando e terceirizando a saúde de Porto Alegre. E nós sabemos o impacto disso para os trabalhadores e para a população. Ontem, no capítulo final da mediação no Tribunal Geral do Trabalho, se encerrou a mediação, porque os trabalhadores e trabalhadoras do IMESF entenderam que a proposta que o governo fez
foi uma proposta insuficiente, né? Nós, trabalhadores, eu me coloco, sou um trabalhador do MES, nós, trabalhadores, queremos ser absorvidos, de fato, pelo município, né? E continuar prestando esse atendimento para a população de qualidade. Bom, o prefeito não quis nos absorver, está com essa política de fatiar a atenção básica, né? E a proposta, então, foi rejeitada pela grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E por isso se encerrou. Mas ainda luta, né? Na Justiça do Trabalho, né? No Tribunal de Contas do Estado, nós estamos esperando até agora um posicionamento firme no Tribunal de Contas do Estado, né? Eu vejo que vários deputados têm se movimentado em relação a isso, entre eles a Sofia Cavedon, o Jefferson, enfim, pessoas que estão com a gente, né, ali na luta, mas infelizmente tem que ter um posicionamento mais forte do Tribunal de Contas, né? Tem a questão do termo de ajuste de conduta, né, que é um termo lá de 2007, assinado na ocasião por vários ministérios públicos e o governo municipal, que impede o município de terceirizar a saúde de Porto Alegre, né? E, portanto, tem uma ação do Ministério Público do Trabalho que ainda está em caráter liminar, né? Mas esperamos que, de fato, esse TAC seja executado, esse TAC via ação judicial, né? Seja de fato executado e que o prefeito possa parar com essa, digamos assim, essa vontade política que tem desde o início do governo de querer privatizar, né, Jonas? A gente sabe que a privatização faz mal para o trabalhador, faz mal para a comunidade. Num primeiro momento, a comunidade até pode se iludir, né, que a privatização é boa, né? E claro, e o governo aí, nas unidades que vem privatizando e colocando aí pessoal dessas terceirizadas, de fato, né, Jonas? Em unidades que tinha 2 enfermeiros, estão colocando 4, que tinha 3 médicos, estão colocando 5. Óbvio que a produtividade vai aumentar. Isso é matemática, né? Qualquer um entende, né? Só que acontece que a qual custo é esse? Ao meu ver, é um custo eleitoreiro de uma pessoa que está querendo se reeleger, né? Fazendo maldades para a população, porque terceirizar é fazer maldade. A população tem que se dar conta disso, meu amigo Jonas. E agora tu tocou num ponto muito interessante que a população não percebe, Estevam. Vocês do IMES, vocês sindicalistas, anunciaram durante 3 anos, 4 mais, o sucateamento do IMESF, porque exoneravam e não recompunham os quadros, saía um médico, não recompunha os médicos. Eu sei porque eu tive lá na unidade de saúde de São Pedro, na Lomba do Pinheiro, sem médico há meses, que era uma zona de vulnerabilidade, uma zona que em alguns momentos tinha violência contra os trabalhadores do SUS, né? E aí os médicos ficavam com medo e iam embora. Se exonerava, saía, arrumava outro emprego e eles não recompunham o quadro. Até que uma hora eles desistiram de colocar médico. E agora eles estão colocando 2, 3 médicos nos lugares, como tu está falando. Então é medida eleitoreira. Ficou 3 anos a população de Porto Alegre sem o quadro completo das unidades de saúde. E agora, ponto, aparece, né, misteriosamente a parceria público-privada como a grande coisa, a salvação da lavoura dos cidadãos. Só que nós temos que alertar, essa é a nossa missão, como cidadão de bem, porque nós somos de bem, porque a gente fala a verdade e luta para manter o SUS de pé, né, Estevam? Tu, principalmente, assim, eu admiro muito tua luta como enfermeiro, o que tu fez nos sindicatos enfermeiros, levantou esse povo do Rio Grande do Sul, e agora, o que eles fazem? Eles trazem 5, 6 meses antes da eleição uma coisa linda e maravilhosa que ano que vem não vai se perpetuar. Sabe por que não se perpetua? Porque logo vai acontecer o que aconteceu em Canoas. Vão descobrir maracutaias. Eu não erro em dizer. Aí tem. Porque não é possível um prefeito tentar a todo custo destruir o IMESF que funciona bem, pessoas com mais de 11 anos de experiência. E vou te falar uma coisa que tu vai esclarecer para nós aqui que a população não entende. Disseram para mim várias unidades que foram terceirizadas, que agora estão sem o IMESF, estão com os hospitais privados, Divina Providência, Cardiologia, Santa Casa, Vila Nova. Esses hospitais estão administrando as unidades de saúde, mas os técnicos, Estevam, que estão aparecendo lá, e os enfermeiros, não sabem o calendário da vacinação, não sabem a dosagem, tudo estão tendo que aprender, e quem teve que ensinar foi os IMESFianos, é verdade isso daí? Sim, Jonas, de fato,
nós temos vários relatos nesse sentido, né? Enfim, relatos informais que a gente vai coletando ao longo do caminho, né? Do tempo, os colegas falando. Mas assim, eu não quero aqui, né, Jonas, também fazer um julgamento, um pré-julgamento dos colegas aí que estão entrando nas terceirizadas, que de fato é uma questão de subsistência, né? Eles têm que sobreviver, têm que trabalhar, né? O que a gente tem que falar aqui é o seguinte, e daí entra nessa questão também do conhecimento técnico das pessoas, a prefeitura também tem o dever de fornecer essas ferramentas técnicas, assim, né, de conhecimento. Tem as questões de conhecimento básico da faculdade, obviamente, do curso técnico, né, mas tem questões de atualização que é dever da prefeitura. Então, veja a responsabilidade. Além da prefeitura estar optando por um caminho errado, que é o caminho de terceirizar e privatizar, né, que é um caminho da morte, que é um caminho, enfim, que é um caminho que mata trabalhadores, porque a gente sabe que os trabalhadores terceirizados morrem mais, adoecem mais, né, e consequentemente isso aí tem um reflexo também para a comunidade. Além disso, desse caminho errado, a prefeitura também não dá o suporte necessário para essas pessoas que estão entrando. Assim como também, muitas vezes, não davam suporte para nós, que estamos aí lutando, resistindo e saindo, né, porque é uma prefeitura que pensa somente na eleição, né, Jonas? É uma prefeitura que não pensa na população, que não pensa na questão da continuidade do atendimento. Quero dizer que a maioria dos profissionais do IMESF, entre eles enfermeiros, médicos, dentistas, pelo menos de nível universitário, eu não gosto da palavra superior, eu gosto nível universitário, né? Porque nós trabalhamos em equipe, todo mundo tem uma importância. Mas especialmente estes tem especialização na área da saúde, seja na saúde pública, na saúde da família, na saúde coletiva, né? Muitos têm residência, que é o meu caso. Então, residência são muitas horas de ensino e serviço, né? De aprendizado. No caso, quando eu fiz residência no GHC, ali no Conceição, passava 10 horas por dia em posto de saúde, né? Durante 2 anos, mais o conhecimento teórico. Então, são aquisições que a gente vai fazendo na vida, enfim, né, que a gente vai aprendendo, né, e justamente para prestar um serviço de qualidade para a população, né, e a gente hoje é tratado como uma escória, como um lixo de trabalhador, assim, né, por quê? Porque estamos sendo despejados, fizemos um concurso público, né, o município, e Jonas, cabe aqui alertar, né, que na época da criação do IMESF, lá na Câmara de Vereadores, né, os partidos que têm compromisso com a vida, que são partidos de esquerda, a gente tem que falar isso aqui na live, né? Vamos citar PT, PSOL e outros partidos, PCdoB na época, né? Foram partidos que foram contra o IMESF, né? Contra essa forma digamos assim, de contratação das pessoas, né? E hoje a gente vê que eles estavam certos, porque na realidade o IMESF foi declarado inconstitucional no Superior Tribunal Federal, né? E se na época o prefeito Fortunati tivesse, o prefeito Fogaça ali, Fortunati, tivesse ouvido a Câmara de Vereadores, tivesse ouvido o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, nós não estaríamos passando por este problema hoje, né? E, veja bem, são esses partidos, são essas pessoas que hoje, sejam deputados estaduais, federais, vereadores, enfim, continuam lutando pela manutenção do nosso emprego através de outras formas, né? Como eu disse antes, autarquia, empresa pública, tem alternativas, né? São pessoas que continuam ao lado da população, né? Nós temos que reconhecer isso, temos que falar isso para a população, porque a população banaliza, a população pensa a política é tudo igual, a política não presta, né? E nós temos exemplos positivos, exemplos bons, então nós temos que citar e temos que referenciar isso, né, Jonas? Eu acho que é importante também fazer esse registro. E uma coisa assim, ó, Estevam, dentro disso, né, então, que tu coloca, eles querem descartar vocês. Tem história no MS, 10, 11 anos de trabalho, né, pessoas que têm muito conhecimento, aprender a lidar com a comunidade, acumular o conhecimento ali do calendário da atenção básica, né, atenção primária de saúde, e aí vai ser trocado por pessoas que vão demorar para aprender. O que eu questiono é o seguinte: todo mundo demora para aprender, isso é normal do ser humano. Só que agora, na pandemia, não era a hora de demitir o IMESF.
A hora era de fazer isso que tu está propondo, fazer uma transição bem calma, bem tranquila, durante 2 anos, né, para uma fundação, uma autarquia, e manter esses profissionais que têm o conhecimento agora na pandemia, quando as pessoas estão ficando doentes. Porque o que vai acontecer? Pela pandemia, pelo histórico que a gente vê nos países outros, nós não chegamos no pico, nós vamos chegar no pico. Marquesan abriu o comércio mais fortemente a partir de segunda-feira. Claro, era primeiro dia, mas era feriado, não tinha muita coisa. Então, assim, a gente vai ver daqui de 8 a 15 dias, né, o resultado dessa abertura. E ele mantém os ônibus de Porto Alegre em horário reduzido, ao invés de ampliar o horário. Aí o que acontece? Tem pessoas andando de pé. Então, está tendo um ambiente de difusão do vírus dentro dos ônibus, tu está retomando o comércio, vai ter mais um ambiente de interação entre as pessoas, de transmissão do vírus. Logo ali, daqui 8, 15 dias, nós vamos ter ampliação disso. E aí nós vamos ter ampliação disso com a demissão desses profissionais e possivelmente com equipes que vão estar em treinamento nas unidades de saúde, que vão estar construindo esse conhecimento importante, que são profissionais, como tu falou, mas ainda não vão estar preparados para atender o povo. Então a gente fica muito preocupado, porque daí vai embolar as coisas sem uma necessidade. Então é isso que a gente quer apontar. A irresponsabilidade do Marquesan em descartar pessoas que têm conhecimento numa hora que tu mais precisava delas. Com certeza, Jonas, tu frisou muito a questão do vínculo. Nós temos que conversar sobre o vínculo com a comunidade, né? O vínculo, ele se adquire, se constrói só no dia a dia, só no atendimento. E tem pessoas que já estão pré-IMESF no mesmo posto, antes mesmo do IMESF, né? Estão aí seguramente há 15, 20 anos, algumas pessoas atendendo na saúde pública de Porto Alegre, né? Ou seja, conhecem aí a avó, a mãe, a tia, o filho do filho, a filha da filha, enfim, tem um laço com a comunidade, né? E isso é muito importante. Ainda mais em tempos, como tu falaste, de pandemia, né? Em tempos que a gente precisa conhecer a realidade da nossa população, né? E nós estamos falando de população que são populações vulneráveis. Como eu disse, os postos de saúde eles estão inseridos no meio da comunidade, no meio da vila, no meio da população, que é a população hoje mais vulnerável por conta do coronavírus. E daí, Jonas, eu quero dizer uma coisa. Eu estava lendo aqui uns dados, né? Hoje, cerca de praticamente, um pouquinho mais de 80% das UTIs, dos leitos de UTI disponíveis no Hospital Conceição, já estão ocupados. Isso significa o quê? Numa leitura muito básica, assim, né? Que o vírus já está se disseminando muito fortemente para dentro da vila, para dentro da comunidade, que são essas pessoas que vão ocupar os leitos do Conceição, que é um hospital público, né? Aliás, uma referência para nós, né? Cabe aqui destacar o papel do Grupo Hospitalar Conceição, né? Então, a gente tem observado um aumento gradativo da ocupação desses leitos, óbvio, né, Jonas? Nem todos são devido ao Covid-19, né? Nós temos que pensar, e aí é muito importante o papel da atenção primária, da atenção básica, daquelas condições que também acabam ocupando leitos de UTI, como, por exemplo, pessoas com hipertensão, com diabetes que podem infartar, que podem ter acidente vascular encefálico cerebral, né? Que tem amputação, que a gente chama de amputação dos pés e membros inferiores, devido à má circulação por causa do diabetes que não está bem controlado, né? Então é fundamental o papel da atenção básica justamente para trabalhar cada vez mais com prevenção e evitar que essas pessoas disputem leitos com quem de fato também vai precisar devido ao Covid-19, porque nós sabemos que no Brasil, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, tá, não tem leitos de internação hospitalar e não tem leitos de UTI o suficiente, né? Nós ainda não entramos no inverno, né? Que a rigor vai aumentar o número de casos de pessoas com síndrome respiratórias agudas graves, né? Nós temos um grande número de subnotificação no país, no estado, no município, né? Por falta de testagem rápida, de testes para o coronavírus, né? Então, esses números de mortes e de casos que hoje em Porto Alegre são 480 confirmados e 17 óbitos, tá? E, com certeza, eles estão subdimensionados. É muito mais o número de casos e é muito mais o número de óbitos, né? Então, nós temos que ter uma atenção básica forte para evitar que essas pessoas internem, né, e ocupem
estes hospitais, né? Sem contar a questão de acidentes automobilísticos, né? Que também a gente sabe que acaba por politrauma ocupando muitas vezes as unidades de terapia intensivas, né? E isso tudo, Jonas, eu quero dizer para ti que pode ser evitado se as pessoas fizerem o isolamento social. Não é o momento do nosso prefeito Marquesan, não é o momento do nosso governador Eduardo Leite flexibilizarem, né? E eu vejo com muita preocupação, como tu colocou, né? É o momento de ter isolamento e óbvio que o presidente Bolsonaro ele agilize de fato e garanta a renda mínima emergencial, essa que, aliás, desse valor de 600, 1.200 reais, não foi proposta do Bolsonaro, como muita gente acha, como muita gente da população mais vulnerável, da população mais pobre está achando, foi uma proposta da bancada da oposição no Congresso, porque se fosse pelo presidente Bolsonaro, seria de míseros 200 reais, né? Então tem que agilizar para que essa população mais pobre consiga, de fato, ficar em casa e fazer o isolamento social, né? Porque como não há vacina, Jonas, como não há vacina disponível, como não há medicamento cientificamente comprovado, a gente vê os profissionais testando os medicamentos, e que tem que ser feito, porque as pessoas não podem morrer, mas não há nada ainda que comprove. Só o isolamento social pode, de fato, garantir a não disseminação do vírus, né? E, então, é muito preocupante essa atitude, né? Eu sei que está para sair daqui uns dias um novo decreto do prefeito, né? E daqui um tempo também novos decretos do Eduardo Leite, mas o pedido que nós fazemos é não saiam, fiquem em casa. E, Jonas, para finalizar essa minha parte, para tu falar um pouco também, para não ficar no monólogo. Não, pode falar, aqui a voz é tua. Por exemplo, tá? Tem alguns estados, né, que estão criando mecanismos de profissionais da saúde e mecanismos da população mais vulnerável, mais pobre, ficarem em hotéis. Os hotéis estão fechados. Os hotéis estão parados, a rede hoteleira, né? Tem como negociar, os gestores podem negociar isso aí. Tem várias formas de negociar. Não vou aqui entrar em detalhe, porque porque eu acho que isso aí é muito enfim, não é o objetivo da live agora, mas há possibilidade, sim, né, dessas pessoas vulneráveis e dos trabalhadores de saúde ficarem nesses hotéis, os trabalhadores protegerem as suas famílias, com aqueles que convivem, e as pessoas vulneráveis, uma vez detectado o Covid ou suspeita, proteger as suas famílias, porque nós sabemos que nas comunidades as pessoas moram em casas que tem uma peça somente, Jonas. Daí não tem como essas pessoas fazerem o isolamento social adequado. Então está na hora da rede hoteleira, dos grandes empresários, pararem de ir para a televisão, na grande mídia, e se queixar que não tem a arrecadação, né? Claro, que é importante para eles, obviamente, essa questão da arrecadação é importante para a economia, por óbvio, mas nós precisamos ser solidários entre nós. E daí, se o poder público não intervir fortemente nisso, não criar essas ferramentas, essas garantias para que essas pessoas não morram, né? Entre elas essa interlocução com a rede hoteleira, com os transportes, né? Porque, para mim, os trabalhadores da saúde têm que ter, principalmente que trabalham em hospitais, tem que ter transporte garantido, né? Para evitar essa disseminação do vírus, como tu falasse, né? Então é muito importante a gente fazer essas reflexões, né? E os serviços essenciais, Jonas, como saúde, segurança, educação, né? A questão do transporte coletivo, dos mercados, né? Os mercados demorou para eles colocarem aquelas máscaras, né, de plástico, assim, protetor facial. Protetor facial, né? Demorou. Então, esses trabalhadores, e que da grande maioria, né, que trabalha nos mercados, moram em comunidades, moram na periferia, eles têm que estar protegidos, porque senão vão contaminar, vão infectar a sua família, e infelizmente, Jonas, tem que dizer para ti que as pessoas vão morrer por irresponsabilidade dos nossos gestores, seja em nível federal, estadual, municipal, aqui especificamente de Porto Alegre, assim, né? Porque nós temos diversos exemplos bons também de como os gestores públicos estão se comportando, né? No interior afora. E claro, né, Jonas, a gente tem que fazer um recorte, né? Geralmente, quem é administrado por municípios de esquerda, de fato, que pensam na vida, estão saindo bem, estão administrando bem, estão bancando isolamento social, estão bancando
a trancos e barrancos a realização de testagens rápidas, né, com recurso próprio, inclusive, né, mas porque são pessoas que pensam na vida. Ao contrário do Marquesan e do Leite, que leva a política da morte, do apoio. Eles apoiaram o Bolsonaro. Apoiando o Bolsonaro, Jonas, só pode pensar na política da morte. E assim, ó, Estevam, agora tu colocou, vou te passar mais uma pergunta das pessoas que comentaram aqui, várias pessoas comentaram, né, estavam aqui nos acompanhando, estão acompanhando ainda a Sandra, a Didica, aqui o pessoal está fazendo a Jo Costa, então eles estão fazendo alguns questionamentos que é o seguinte: o Marquesan vai deixar sem agente comunitário de saúde, porque vai ter um período para concurso, e não seria, agora eles não são um dos fundamentais nesse momento de educar o povo sobre a pandemia, eles têm um papel educativo também, né, na unidade de saúde, de ir nas casas, conversar com as pessoas. Na hora que tu mais precisa dessas pessoas para irem lá dizer quais são os procedimentos para manter isolamento social, tu não vai ter. Essa é uma pergunta, né, para tu responder para nós. E a outra é que, não é uma pergunta, colocaram para nós, é o seguinte, a privatização, ela está galopante. O que nós queríamos entender como povo, assim, uma linguagem que o povo entendesse. O que importa para os políticos em ano eleitoral fazer privatização? Isso pode gerar um benefício para eles? Isso pode gerar caixa 2? Não pode gerar caixa 2? Queria mesmo a tua opinião como cidadão, tu que é um cara que acompanhou muitas parcerias público-privadas na região metropolitana, principalmente, que estourou uma em Canoas, né? Então, para comentar para as pessoas o perigo da privatização, que o dinheiro pode ir pelo ralo. Eu entendo assim, né? Daí queria que tu pudesse comentar essas duas questões para a gente encerrando a live. Claro, Jonas. Então, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, eu não tenho dúvida que são colegas, são profissionais fundamentais nesse momento, porque é eles que têm o vínculo com a comunidade. Eles moram na comunidade, eles estão inseridos na comunidade. Eles conhecem o nome e o sobrenome, conhecem a história de vida de cada um e cada uma que acessa o posto de saúde, né? Então, quero deixar um abraço para os meus colegas agentes comunitários de endemia. Sempre admirei o trabalho de vocês. Quero, Jonas, aproveitar e fazer uma denúncia, estava até me esquecendo disso, que é tanta informação, que o governo Marquesan, através do secretário Pablo, nessa negociação do IMS, cortaram o Vale Alimentação dos profissionais, que é em torno de R$500 por mês, profissionais do IMS, né? Imagina, se eu, enquanto enfermeiro, né, que tem uma remuneração um pouco melhor, né, tô sentindo isso no bolso, imagina o colega agente comunitário, que tem uma remuneração menor, né, e que embora não esteja incorporado no salário a questão do vale alimentação, na prática acaba sendo, né, fazendo parte do salário também. Então, assim, eu vou dizer, assim, Jonas, que é uma atitude criminosa, né, é uma atitude, ao meu ver, criminosa do governo em estar cortando o vale alimentação dessas pessoas que estão correndo risco nas unidades por falta de EPI, atendendo, né, os pacientes suspeitos de coronavírus, Covid-19, e não ter dinheiro para botar comida na mesa, tá? Então isso tem que ser denunciado, né? Isso é uma questão de direitos humanos, é uma questão assim de, olha, Jonas, quero dizer que, acima de tudo, a pessoa, antes de ser política, tá, ela tem que ser humana, ela tem que ser uma pessoa sensível, né? E não precisa falar aqui que o Marquesan não é nem humano nem sensível, né? Então, quero deixar um abraço para os colegas agentes comunitários, dizer que respeito muito o trabalho de vocês, esperamos que a gente tenha sucesso ainda na luta e que a gente continue junto. Não peçam demissão, ainda a luta pela frente, meus amigos e minhas amigas. Agora, Jonas, para o outro ponto, né, Ani? Sim, a organização, os exemplos de privatização, né? Hoje nós vemos um mercado, digamos assim, perverso, né, das organizações sociais, das organizações da sociedade civil de interesse público, que são as populares OS e OCIPs, assim chamadas, né? Essas empresas, elas estão expandindo no mercado e visam somente o lucro, esse é um ponto. O lucro em cima da saúde das pessoas, né? O outro ponto é, os governos que optam por fazer esse tipo de parceria, e em Porto Alegre nós já temos em pronto atendimento, como o da Bom Jesus, da Lomba do Pinheiro, que é a SPDM, que é uma associação paulista, uma OS paulista. Bom, tem diversas denúncias aí, inclusive
peculato, desvio de dinheiro público, corrupção, né, em outros municípios, o Marquesan trouxe para cá, né? O Marquesan trouxe para cá, aterrissou aqui e hoje está administrando pronto atendimentos, que são uma das portas de entrada de casos suspeitos de Covid-19, né? Em Canoas, por exemplo, o Jonas trouxe ali, que foi a GAMP, né? O Ministério Público fez um bom trabalho lá de intervenção, né? De investigação, né? O Ministério Público, aliás, descobriu, e também com denúncias dos sindicatos, que fomos lá, fizemos greve no período, enfim, né, na época, descobriu que estava tendo benefício das pessoas que ocupavam uma gestão anterior da administração pública em Canoas, e quando a administração pública acabou, eles foram para a GAMP, né? Ou seja, fizeram uma escalonada ali, né? Se aproveitaram do seu cargo, isso é gravíssimo, né? Aproveitaram de um cargo público, colocaram uma instituição e depois que acabou a gestão, pularam, né? Lá para a GAMP em São Paulo. Pessoas grandes, pessoas graúdas na política, inclusive que já trabalharam trabalham na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Não trabalham, né? Na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Essas pessoas se beneficiaram, criaram empresas fantasmas, isso tudo é público que eu estou falando, né? Não é nada. Criaram empresas fantasmas, né? Para benefício próprio, ou seja, por exemplo, criaram subempresas, né, de licitação dentro da GAMP, seja de insumo hospitalar, de medicamento, com nomes fantasias, e que a gente sabe que esses recursos iriam e foram para o bolso próprio, recursos públicos, Jonas, né? Recurso do imposto da população, né? Então, a questão das parcerias públicos-privadas são graves, né? Há, sim, uma grande tendência, muitas vezes, né? Há uma grande tendência e uma grande chance dos gestores públicos, né? Que não falo especificamente de prefeito, secretário de saúde, mas agentes públicos, no modo geral, né? Inclusive estes, muitas vezes, se beneficiarem desse tipo de parceria, né? Visando uma questão, sim, eleitoreira, né? Há uma grande chance, né, de se, digamos assim, usar em benefício próprio a máquina, né, em virtude de estar instalando essas instituições nos seus municípios, né, visando, sim, Jonas, uma questão eleitoreira, visando uma questão de pensar na eleição, né? Porque essas formas de contratação, e finalizo aqui minha parte, essas formas de contratação que estão ocorrendo hoje dessas empresas aqui em Porto Alegre, SPDM e outras empresas, enfim, outras OS que o Marquesan está tentando colocar no município, né? Elas têm uma contratação direta, não é uma contratação mais por empregado, por concurso público, para ser empregado público, para ser um agente público. Ou seja, vai entrar quem eles querem. E isso aí, em ano eleitoral, é muito estratégico para quem está na gestão. Uma estratégia do mal, veja bem, né? Uma estratégia do mal, né? Enfim, né? É uma gama de situação, eu fico disponível, eu sei que está passando nosso tempo, eu fico disponível para a gente conversar mais específico daqui a pouco sobre organizações sociais, sobre OS, enfim, mas é uma grande chance, sim, dos entes públicos se corromperem e até na questão da corrupção mesmo, né, em virtude de estar trazendo essas empresas, assim, né, eu tomo muito cuidado para falar isso, e eu trouxe só os exemplos de Canoas que foram públicos, né, porque eu não quero aqui, né, fazer pré-julgamentos, né, mas a experiência nos diz isso, né, e que o servidor tem que ser empregado público, né, seja no regime estatutário, seletista, as contratações têm que ser por concurso público, porque isso aí coloca uma transparência no pleito, uma transparência na gestão, né, uma transparência nesse processo todo, né. Enfim, Jonas, né, agradeço essa oportunidade da live, né, me estendi um pouco aqui, mas é importante a gente estar conversando com a população sobre isso, sobre o que está acontecendo em Porto Alegre. E quero encerrar dizendo assim, ó, um fora Marquesan, as eleições estão aí, Jonas, né, nós temos que colocar pessoas, seja na Câmara de Vereadores, né, temos que eleger pessoas para a Câmara de Vereadores e para o Paço Municipal, que são pessoas que pensam na vida, que pensam na população, que pensam no povo. Chega de política da morte, ninguém aguenta mais. Fora Bolsonaro, fora Marquesan, fora Leite, fora todos os tipos de privatização.
Isso mesmo, concordo plenamente contigo, Estevão. E assim, ó, queremos agradecer o pessoal que acompanhou a nossa live, queremos que continuem comentando aí no post, compartilhem com os cidadãos para saber o que está acontecendo com o IMESF, que é isso que o Estevão colocou aqui, é uma injustiça, não precisava, tinha outras medidas, não precisava desempregar todo esse povo, podia usar o conhecimento deles na pandemia, não está querendo, está descartando medida eleitoreira, trazendo parceiros privados, que a gente nem sabe se isso não é uma conta, inclusive, da eleição anterior, fica aí a pergunta no ar, né? Um questionamento, porque os políticos... de próximas, né, Jonas? Ou de próxima, pode ser isso também, a gente não sabe, porque não entende também por que cortar o vale alimentação, para que maltratar o sujeito que está atendendo a população, e fica uma sugestão aí das colegas que colocaram na live, de que o Sim de Saúde possa pensar numa campanha de publicidade, denunciando o Marquesan agora, e mesmo que a gente saiba que esteja difícil a situação, mas denunciando ele, o valoroso Sim de Saúde aí, que cuida, né, claro, dos associados aí do IMES, a gente sabe que tem outros sindicatos, mas é um dos sindicatos com maior força na saúde é o Sim de Saúde, que pense com carinho na sugestão de fazer uma campanha, porque não pode o Marquesan se reeleger em cima do lombo das demissões, da desgraça da vida dos trabalhadores que fizeram concurso. Nós somos favoráveis a manter esses vínculos, porque eles já fizeram concurso. É um absurdo ter que pagar de novo, fazer concurso, ou, pior das hipóteses, ser demitido e não ter onde trabalhar do que sobreviver. Isso aí é quem não pensa no outro. O Marquesan trabalha com a gente, nós municipais sabemos disso, Estevão. Nós somos números, nós não somos pessoas, nós não temos família para eles. Nós somos números. Se alguns de nós do IMES, por exemplo, morrerem para ele, vai adorar, porque daí não precisa nem pagar os direitos. Então fica o nosso agradecimento, Estevão, a tua participação, fica um convite para uma próxima vez conversar, e vocês podem sugerir outros temas, podem sugerir outras pessoas para vir aqui conosco esclarecer o povo de Porto Alegre, porque a voz do trabalhador é o que a gente quer aqui, a voz do Estevão, a minha voz, a voz de vocês, é o lugar para a gente falar a verdade, porque mentira a gente já tem a prefeitura e tem as propagandas pagas dele. Valeu, um abraço, Estevão. Grande abraço a todos. Obrigado, Jonas. Um abração. Tchau, tchau, gente. Bom dia.